Olá meus queridos futuros aprovados, sejam muito bem-vindos ao Quebra-Banca Questões. Aqui você encontrará milhares de questões que irão te auxiliar na sua aprovação. Fique à vontade para pausar o vídeo, ler e responder tranquilamente. Então, vamos começar. Questão 1. A hierarquia urbana proposta pelo Atlas Geográfico Escolar do IBGE classifica as cidades brasileiras em metrópoles globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais e centros regionais. De acordo com essa classificação, são exemplos de metrópole nacional e metrópole regional, respectivamente, as cidades de A. Curitiba e Goiânia. B. São Paulo e Rio de Janeiro. C. Brasília e Curitiba. D. São Paulo e Belo Horizonte. E. Rio de Janeiro e Goiânia. A resposta correta é a A. Curitiba e Goiânia. Revisão. Metrópoles globais são cidades que exercem influência em escala global, sendo centros financeiros, culturais e políticos de importância internacional. Metrópoles nacionais são cidades que exercem influência em nível nacional, sendo importantes centros econômicos, políticos e culturais do país. Metrópoles regionais são cidades que exercem influência em uma determinada região do país. Centros regionais são cidades de porte médio que exercem influência sobre uma área menor, geralmente atuando como centros de comércio e serviços para cidades menores ao seu redor. Questão 2. As capitais estaduais brasileiras podem ser analisadas de acordo com o seu crescimento populacional, desde o primeiro censo brasileiro em 1872 até o censo de 2000. Entre as capitais mais antigas, opõem-se aquelas que tinham certo avanço à época do primeiro recenseamento e que, gradualmente, o perderam, como Salvador, e aquelas que conheceram um crescimento mais rápido. Finalmente, outras capitais conheceram um crescimento regular, ou seja, as capitais regionais que crescem com a região sobre a qual exercem atração, como Manaus. Com base no texto, qual a capital regional que conheceu, nesse período, um crescimento regular? A. Rio de Janeiro. B. Recife. C. Porto Alegre. D. Fortaleza. E. São Paulo. A resposta correta é a C. Porto Alegre. Revisão. O texto menciona que algumas capitais regionais cresceram de forma regular, ou seja, acompanhando o crescimento da região sobre a qual exercem atração. No contexto apresentado, Porto Alegre é uma capital que se enquadra nesse perfil, crescendo de forma consistente ao longo do tempo e exercendo influência sobre a região sul do Brasil. Questão 3. Com o avanço da urbanização do território brasileiro, nas áreas metropolitanas, surgiu um processo demográfico caracterizado pela migração diária de população trabalhadora entre municípios próximos, dependente, em grande medida, dos transportes coletivos e de massa. Esse movimento de população é denominado A. Imigração. B. Migração de retorno. C. Transmigração. D. Migração pendular. E. Transumância. A resposta correta é a D. Migração pendular. Revisão. Esse tipo de migração é comum em áreas metropolitanas, onde as pessoas residem em um município e se deslocam diariamente para trabalhar em outro, dependendo principalmente de sistemas de transporte coletivo e de massa, como ônibus, metros ou trens. Esse fenômeno é uma consequência direta do processo de urbanização e da concentração de empregos nas grandes cidades. Questão 4. Havia, em 1980, apenas 4 cidades com mais de 500 mil de habitantes fora das 9 regiões metropolitanas. Elas são 9 em 1991 e 12 em 1996. Essas aglomerações, Brasília, Manaus e Goiânia, agora na casa de 1 milhão de habitantes, além de Campinas, São Luís do Maranhão, Natal, Teresina e Campo Grande, somavam 5,11 milhões de habitantes em 1980 e 7,428 milhões em 1991, o que representa um acréscimo de 44,23%, bem superior ao registrado pelas 9 regiões metropolitanas, que foi de 22,33%. Na concepção dos autores acima, os dados apresentados são indicativos de uma tendência na estrutura territorial brasileira denominada A. Favelização. B. Verticalização. C. Regionalização.
D. Suburbanização. E. Desmetropolização. A resposta correta é a E. Desmetropolização. Revisão. O termo desmetropolização se refere ao processo no qual as funções urbanas deixam de se concentrar nas grandes metrópoles, dispersando-se para outras cidades de médio porte. Isso pode ocorrer devido a diversos fatores, como o descongestionamento das grandes cidades, descentralização econômica, melhoria das comunicações e transporte, entre outros. Questão 5. Em 2002, o IBGE apresentou, no Atlas Geográfico Escolar, uma classificação para hierarquizar as cidades brasileiras, empregando as categorias de metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional e centro regional. De acordo com essa classificação, são exemplos de metrópole regional e centro regional, respectivamente, as seguintes cidades: A. Belém e Londrina. B. São Paulo e Curitiba. C. São Paulo e Salvador. D. Rio de Janeiro e Belém. E. Rio de Janeiro e Vitória. A resposta correta é a A. Belém e Londrina. Revisão. Belém, capital do Pará, é um exemplo de metrópole regional, exercendo influência em uma grande região, enquanto Londrina é um exemplo de centro regional, exercendo influência em uma região menor do sul. Questão 6. Território federal é uma denominação brasileira para uma categoria específica de divisão administrativa. Os territórios federais integram diretamente a União, sem pertencerem a qualquer estado, e podem surgir da divisão de um estado ou desmembramento, dele exigindo-se aprovação popular através de plebiscito e lei complementar. Com a extinção dos territórios federais do Brasil pela Constituição Federal de 1988, a seguinte unidade político-administrativa tornou-se Estado da Federação: A. Tocantins. B. Amapá. C. Rondônia. D. Pará. E. Pernambuco. A resposta correta é a B. Amapá. Revisão. Anteriormente, o Amapá era um território federal, mas após a promulgação da Constituição de 1988, ele passou a ser reconhecido como um Estado brasileiro, com autonomia político-administrativa e representação nos poderes legislativo e executivo. Questão 7. No censo do IBGE de 2010, o país possuía uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes. Desses, cerca de 161 milhões viviam nas zonas urbanas, enquanto apenas 29 milhões viviam na zona rural. Mas nem sempre foi assim. Até a década de 1960, a maioria da população morava no campo e a quantidade de cidades era bem menor do que a atual. Na década de 1970, o número de habitantes morando nas cidades foi, pela primeira vez, maior do que a população que vivia na zona rural. Esse crescimento do meio urbano proporcionalmente maior do que o do meio rural recebe o nome de urbanização. A partir de 1990, especialmente, há novas tendências no processo de urbanização brasileiro. Uma dessas tendências é a redução do custo de vida nas metrópoles. B. Retração das áreas de ocupação irregular. C. Alteração do ritmo de crescimento das grandes cidades. D. Aumento na velocidade das migrações interregionais. E. Colapso das políticas de planejamento urbano a favor das classes média e alta. A resposta correta é a C. Alteração do ritmo de crescimento das grandes cidades. Revisão. Embora as grandes cidades continuem a atrair população em busca de oportunidades econômicas e melhores condições de vida, o ritmo desse crescimento tem diminuído em comparação com décadas anteriores. Várias razões podem contribuir para essa mudança, como o esgotamento dos recursos urbanos, os problemas ambientais, o aumento da criminalidade, o aumento dos custos de vida nas metrópoles, a expansão das oportunidades econômicas em áreas suburbanas ou em cidades de médio porte, entre outros fatores. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus!